O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje apresenta uma contraposição. Nós iremos, quando nós lemos a primeira leitura, quando nós ouvimos a primeira leitura e o Evangelho, nós vemos que existe ali uma contraposição de valores. A palavra de Deus ensina a todos nós que o que é o Evangelho? O Evangelho é a força de Deus, é uma força viva, transformadora, que muda o nosso coração, que muda o nosso interior. E é exatamente isso o que São Paulo afirma na primeira leitura. Mas o trecho do Evangelho, a passagem evangélica de hoje, nos apresenta o farisaísmo. Isto é, em que consiste o farisaísmo? O farisaísmo era uma religião sem conversão. Uma religião de exterioridade. Uma religião que aquele que o vivia se contentava em parecer bom, em parecer justo, em parecer religioso, mas o seu coração estava fechado à graça. Ele parecia viver de fé, mas a sua fé era apenas uma fé de fachada. Não era uma fé que transformava o seu interior. Já de agora, diante dessa afirmação, todos nós que somos religiosos. Muitos aqui de missa diária, vocês que acompanham pelas redes sociais, muitos cotidianamente acompanhando as reflexões, porque vocês são religiosos. Ok, mas a pergunta é, a sua religião, ela é uma religião que toca a sua alma, que toca o seu coração, que leva a uma transformação interior, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? Jesus perguntando, afirmando ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Isto é, purifica-se por fora, mas se esquece do exterior. É esta a advertência de nosso Senhor. Pois bem, no Evangelho de hoje, retirada da carta aos Romanos, nós ouvimos aqui Jesus, São Paulo dizendo: irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego, isto é, para todo aquele que ouve o Evangelho, ele é uma força transformadora, restauradora, modificadora do coração. Mas o que é que acontece com a alma quando o Evangelho, quando a palavra de Deus, quando a sua religião não é uma realidade transformadora, mas é apenas algo que toca
o seu exterior. Isto é, o que acontece com a alma quando ela tem contato contínuo, cotidiano até, com a palavra de Deus, com o Evangelho, com as suas práticas religiosas, mas ela não se deixa transformar, é apenas um contato superficial. O seu coração vai endurecendo, a sua alma vai se abafando cada vez mais, você vai deixando de ter alegria com as coisas de Deus e se volta com a sede desesperada para as coisas do mundo. Então percebe que existe um perigo tremendo, terrível, de você viver frequentemente os seus atos de piedade, mas sem deixar que aquilo transforme você interiormente. É apenas uma fachada, é apenas um verniz, é uma prática religiosa que não tende à sua conversão. É uma fé sem conversão. Diz aqui São Paulo no versículo 21. Por não terem dado glória a Deus, embora o tenham conhecido, isto é, conheceram Deus, mas não deram glória a Deus. São Paulo aqui não está falando de pessoas que não conheceram a Deus. Versículo 21, Romanos, capítulo 1, versículo 21. Por não terem dado glória a Deus, como se deve, embora o tenham conhecido, versículo 23, trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis. Trocaram o eterno pelo temporal. Trocaram Deus pelas coisas. Homens, quais são as coisas? Homens, pássaros, quadrúpedes, répteis, dinheiro, glória, sucesso, beleza, aparência. Isto é, parecer algo. Não era este o pecado principal dos fariseus? Pois bem, trocaram a glória de Deus pelas coisas mundanas. Por isso, Deus os entregou com as paixões dos seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram os seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quando a gente escuta essa palavra, pode ter a ilusão de que é uma realidade longínqua, distante, mas não. É uma realidade muito próxima. Isto é, existe o perigo em todos nós, principalmente nos religiosos, naqueles que praticam a sua religião, de praticá-la de uma maneira exterior para apaziguar a sua consciência, para amortecer a voz de Deus no seu interior, você parecer religioso, quando na verdade você vive apenas de aparência. Você purifica o copo e o prato por fora, mas por dentro, podridão e maldade. Meus irmãos, diante desta palavra, no início desta manhã, qual é a sua atitude? De mais uma vez querer parecer bom, de mais uma vez se justificar diante de Deus, ou humilhar-se na presença de Deus, suplicar a sua misericórdia, para que com o auxílio da sua graça, você entrar mais profundamente nesse processo de mudança interior. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Então que cada um aqui, olhando para o profundo da sua alma, no fundo do seu coração, reconheça quais são as suas mazelas.
Reconheça quais são as suas falsidades, isto é, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é tão profundo quanto deveria ser. E reconhecendo as suas mazelas e sabendo que Deus é misericordioso, de que Deus quer salvar, suplique, mas suplique de verdade. Não suplique querendo que Deus faça todo o trabalho. Sim, porque é verdade, muitos suplicam a graça de Deus, mas a suplica de uma maneira preguiçosa. Ai, Senhor, transforma o meu coração. Senhor, converte-me. Mas está implícito o desejo de que Deus faça tudo. E o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Deus, Ele quer realizar. É claro que a obra maior será sempre dele. A graça primeira, aquela que Ele envia, aquela que acompanha, aquela que chega conosco até o final, é sempre dele. Mas precisa haver o empenho do nosso coração. Senão não há amor. Senão somos egoístas, sem vergonhas, que não queremos mudar e queremos que Deus faça tudo. E Deus não quer, Deus quer que nós o amemos, para que o nosso coração seja transformado. Deus quer a nossa santificação. A palavra de Deus, como é que diz aqui São Paulo, repito, eu não me envergonho do Evangelho, a palavra de Deus, pois ele, o Evangelho, é uma força salvadora de Deus. É uma força transformadora. É uma força santificadora. Então Deus quer operar essa transformação. Mas uma transformação verdadeira. Não como se nós fôssemos robôs, coisas inanimadas. Deus quer fazer aqui desta paróquia Cristo Rei, de você que acompanha pelas redes sociais, de todos nós, do padre que está celebrando, dos fiéis que estão aqui presentes. Deus quer fazer de nós homens e mulheres que amam de verdade, verdadeiramente religiosos, não fariseus, mas homens e mulheres que estão lutando contra os seus pecados, as suas imperfeições, as suas fraquezas, às vezes consentidas e acariciadas, isto é, você tem fraquezas, limitações, imperfeições de estimação, que você vê, mas que você contra elas, né, que você não luta contra elas, você vai alimentando-as, afagando-as na sua alma, e aquilo vai se incrustando cada vez mais no seu coração, vai tocando na verdade da sua fé, do seu contato com Deus, e o seu contato com Deus vai se tornando cada vez mais pro forma. Para inglês ver, aparência, farisaísmo. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Deus a sua graça, e que essa graça transforme o nosso coração, fazendo-nos desejosos de amar a Deus, de modo que nós, de corpo e alma, nos empenhemos nesta obra da nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.